Vamos então à entrevista importante aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Senador, boa noite, muito bem-vindo. Aqui Mona Lisa Perrone falando. Muito obrigada por dizer sim para a gente. Eu quero saber se o senhor está me ouvindo bem. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Obrigada, então está ouvindo muito bem. Vamos lá. Senador, pela boa prática do jornalismo, a gente começa a entrevista maciando, mas o senhor é um político experiente, um tucano de plumagem, então vou pedir a licença para ir com a pergunta que está todo mundo fazendo neste momento, com toda a delicadeza. Vamos lá. Se a decisão do PSDB fosse agora o melhor para o partido, pensando em chances reais, anti-Bolsonaro, anti-governo, seria Eduardo Leite ou João Dória? Eu diria para você que não é o momento de tomar decisão. Sim. Daqui para as eleições tem muita água para rolar debaixo da ponte. O que é importante, que eu acho ótimo, é que apareçam outras alternativas no partido, como é o caso do Eduardo Leite, não ficando o partido somente com uma alternativa, que também é legítima, do governador de São Paulo, João Dória. Agora, nesse momento, eu acho que as coisas vão começar. E nesta caminhada, nós vamos tomar uma decisão com alternativas excelentes. Eduardo Leite é, na minha opinião, a melhor revelação política dessa geração dele. Não tenho a menor dúvida, não só do PSDB, mas de toda a geração, de todos os partidos. E o Dória fez um papel fundamental agora no país, a sua eficiência, que afinal de contas, se não tivesse tido a obstinação do Dória, nós não teríamos vacina hoje, hein? É preciso lembrar isso. Muito obrigada por responder, senador, e também por não ficar bravo com essa largada. Mas vamos lá conversar bastante. Muito obrigada. Vamos lá, Carlos Junqueira. Ô, senador, por que a gente não vê o PSDB entrando com ação no Supremo contra o governo, pedindo CPI, apresentando requerimento de convocação de ministro, ao no mínimo pegar leve, vamos dizer assim, com o Bolsonaro em Brasília, não diminui as chances do PSDB de ser uma alternativa de poder, já que o próprio presidente ocupa, e muito bem ocupado, esse campo da direita? Bom, Caio, nós assinamos, por exemplo, agora o pedido de CPI sobre a Covid. Está assinado pela grande maioria dos senadores do PSDB. Não tenho a menor dúvida, eu não tenho a menor hesitação em dizer que nós somos oposição ao governo Bolsonaro, com oposição radical a quase tudo. O que é o quase é determinadas medidas da área econômica têm, sim, alguma afinidade com o nosso pensamento. Agora, entrar no Supremo, isso não é bem o nosso estilo, não foi o nosso estilo. Nosso estilo sempre foi, mesmo na oposição do PT, por exemplo, na época da oposição ao PT, como falou até o Eduardo, de mais moderação, de mais equilíbrio e não radicalizar as posições. Sim, senador, nosso time vai participar da entrevista também. A nossa analista, Thaís Arbex, agora faz uma pergunta para o senhor. Thaís. Boa noite, senador. A gente está caminhando, pelo menos é o que parece, para que o PSDB tenha de novo um debate interno sobre quem vai ser o candidato. E muito possivelmente isso vá para uma prévia. O senhor que acompanhou, que está no partido há muito tempo, foi presidente do partido, acredita que, de novo, uma prévia no PSDB, uma prévia interna, não pode rachar ainda mais o partido? Não, pelo contrário, eu sou inteiramente favorável a uma prévia. Eu não acredito que vai rachar. Vai haver disputa, as disputas como devem acontecer, às vezes acirram aqui, mas na hora de entrar em campo, o time está unido. As prévias americanas são um exemplo mais claros disso aí. Então, eu acho ótima a disputa, acho ótima que haja uma prévia,
porque faz que as ações, inclusive, do partido fiquem mais claras para a população. Agora a pergunta é do Fernando Molica, o nosso outro analista que se junta aqui nesse papo. Molica. Senador, boa noite. Essa crise no PSDB, ou melhor, essa disputa dentro do PSDB, não tem a ver também com um pouco com uma mudança no próprio partido, na imagem do próprio partido? Um partido que começa, como o próprio nome diz, como um partido de centro-esquerda, Mário Covas, e aos poucos foi migrando em direção ao centro, à direita. Isso não seria um problema? Não é um problema aí da própria personalidade do PSDB? Nós sempre fomos um partido de centro. Na época do governo militar, o governo militar nos empurrava para a centro-esquerda, até pela oposição que nós fazíamos ao governo militar. No governo do PT, o PT fez questão de nos empurrar para a direita. E, em determinados momentos, principalmente na política econômica, na época Palocci, o Palocci simplesmente fez a nossa política econômica naquele momento. Depois o Manteiga mudou. E, ao mudar, nos empurrou para a direita, chamando de neoliberal, neoliberalismo, demonizando o neoliberalismo, etc. Mas nosso partido é centro e sempre teve duas tendências, mais à esquerda e mais à direita. Só rapidamente para lhe dar a lembrança, a Mona Lisa é mais jovem, não vai lembrar disso, mas nós tínhamos o Montoro, que era mais à direita, e tínhamos o Covas, que era mais à esquerda, dentro do centro, dentro do espectro de centro que nós tínhamos. Sim, senador, a hora que o senhor acabou de dizer que eu sou mais jovem, eu não sou, senador. Eu sou uma senhora de 51 anos, mas eu fico muito feliz com essa observação. Mas, senador, vamos continuar conversando agora sobre Aécio Neves. O senhor já disse que o deputado, ele prejudicou muito o PSDB. Eu quero perguntar para o senhor, Aécio Neves ainda cabe no PSDB? Aécio Neves ainda tem que ficar no PSDB? Para o governador de São Paulo, João Dória, não cabe mais. Olha, o assunto Aécio morreu, não tem uma relevância. Eu acho que o Aécio fez, sim, trouxe grandes problemas para o nosso partido, inclusive a imagem do nosso partido, e nós tivemos que fazer um esforço enorme e estamos nesta transição. Agora, não é mais assunto, não é mais relevante. Eu não vejo razão para trazer à tona nesse momento. Eu acho que tem hoje no país questões nacionais muito mais importantes para o PSDB e para os políticos enfrentarem do que essa questão. Sim, senador, só para deixar claro, Aécio Neves vem à tona, claro, por toda a articulação dele ali ao lado de Arthur Lira, nome do governo Bolsonaro, e por isso, então, todo esse acirramento. Mesmo assim, o senhor não acha que é relevante essa discussão? Não, porque eu acho que o Aécio não é mais uma liderança dentro do partido. A sua voz, as suas opiniões são absolutamente sem importância dentro do partido. Ele, para onde ele pender, para um lado ou para o outro, não tem a menor importância, porque não vai definir nada. Agora, essa decisão do partido, se ele fica ou não, é para o Conselho de Ética. Eu, por exemplo, não considero que trazer essa discussão agora de volta é saudável para o partido. Tem coisas mais importantes para decidir agora, né? Muito mais. Sim. Caio Junqueira, mais uma pergunta, querido. Senador, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu tirar o PSDB do campo ali do antipetismo, né? Que vocês, inclusive, beberam muito dessa fonte, dessa polarização PSDB e PT aí por 20 anos. Bolsonaro chegou em 2018, empurrou vocês para fora e chegou o Bolsonaro para ser a antítese, principalmente do ex-presidente Lula. Qual que é o espaço de vocês na eleição de 2022? Vocês acham que conseguem retomar esse espaço que o Bolsonaro expulsou, o PSDB? Ou vocês têm que fazer uma construção pelo caminho do meio, pelo centro? Aonde que vocês devem investir? No eleitor da direita, que era de vocês e vocês perderam? Ou no eleitor do centro, para fazer frente novamente à esquerda?
Existe um pêndulo nessa história aí. O eleitor de extrema-direita nunca foi nosso. Quando havia o confronto direto PSDB contra PT, o eleitor de extrema-direita votava conosco. Mas, na verdade, não era o nosso público. Até você pega. Que pena. Travou o sinal, mas eu não vou desistir dessa entrevista que está maravilhosa. A gente está conversando nessa edição do Expresso CNN com o senador Tasso Gereissati, enquanto o Caio Junqueira toma uma aguinha. É isso, a gente está reconectando também assuntos tão importantes. Temos que falar com ele ainda sobre a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lá no Senado. Tenho certeza que o senador está acompanhando ali pela internet. Claro, quero saber se já convenceu, como fica agora o jogo político, né? As disputas internas no PSDB. Tem um monte de assunto ainda para a gente tratar. Estamos reconectados? Senador Tasso Gereissati, a internet fez uma surpresinha aqui com a gente. O senhor estava completando seu raciocínio, mas, Caio, emenda para quem chegou, perdeu, para que o senador possa, então, completar a resposta e a gente continuar conversando. Por favor. Na verdade, o Jair Bolsonaro expulsou o PSDB do campo da direita na política brasileira nas eleições de 2018. O PSDB bebeu muito dessa fonte, ao sempre ser a antítese do Lula, a antítese do PT. Veio o Bolsonaro em 2018, expulsou, e agora, projetando 2022, a ideia é retomar o eleitor de direita que foi perdido para o Bolsonaro ou tentar um caminho pelo meio. Senador, por favor, o senhor que é fundador do PSDB, a sua avaliação. Lógico que é pelo meio. O que aconteceu foi quando o PT, no seu segundo mandato do Lula, principalmente depois com a Dilma, radicalizou as posições, nos demonizando e colocando o país, o famoso nós contra eles. Começou a fazer o discurso nós contra eles. E tudo aquilo que havia de crítica ao governo era deles. Os inimigos do PT, e radicalizou quem era crítico do governo do PT. Então, daí, o PT criou o Bolsonaro, e o Bolsonaro virou eles. Agora é eles contra nós. Então, radicalizou, e através, principalmente, das redes sociais, se criou um grande jogo de ódio, de raiva, de intolerância, em que as pessoas não argumentam. O argumento não tem espaço. Tem espaço muito mais as ofensas, os xingamentos, do que a argumentação. Então, eu acho que esse bom senso está voltando ao país e o país não quer mais essa radicalização. Senador, sobre a participação do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Senado, está lá dando explicações, respondendo as perguntas desde as 15h e prometendo vacinação para a população que precisa mais da vacina até o fim do ano. O senador está reposicionando a câmera, eu espero que ele esteja me ouvindo bem. Eu estou lhe ouvindo. Está ouvindo? Então, enquanto o senhor arruma, a gente tirou um pouquinho a imagem do senhor, mas eu vou completar a pergunta. Eu quero saber do que o senhor ouviu até agora. O ministro Pazuello está respondendo, convencendo ou não, senador? Imagens, inclusive, aí do ministro Pazuello, de agora a pouquinho. Ministro Pazuello continua falando no Senado. As perguntas mais importantes o ministro não respondeu. Ele praticamente foi bastante evasivo em todas as questões fundamentais. Foi muito educado, muito cavalheiresco, mas as perguntas ainda estão no ar. E acredito que muitas vezes ele foi contra os fatos, jogando com esperanças futuras que nós colocamos em dúvida, mas não esclarecendo tudo aquilo que nós queríamos saber. Eu acho que esta fala do ministro hoje não vai arrefecer o desejo de se fazer uma CPI sobre a Covid. E Rodrigo Pacheco vai dizer sim para a CPI, o presidente do Senado? Na verdade, nós temos uma expectativa, e eu tenho certeza que o presidente Rodrigo Pacheco vai desenvolver esse papel, de que ele atenda o desejo da maioria dos senadores. As assinaturas
regimentais já existem, está na mão do presidente. Sim. E eu não acredito que aqueles que assinaram voltem atrás. Diante disso, o presidente, tenho muita convicção que o Rodrigo Pacheco vai acatar aquilo que a maioria dos senadores deseja. Senador, adorei conversar com o senhor. Já fica o convite para uma próxima. Caio Junqueira, tenho certeza que também gostou. O papo aqui, ele é informal, direto, muito bom tê-lo. Venha mais conversar com a gente, senador. Tá, muito obrigado a vocês e boa noite.